Olá, boa noite. Meu nome é Camila, sou do Ministério Esperança de Israel e hoje nós estamos continuando a nossa conversa desse mês que é sobre perdão, né? Hoje a gente vai falar sobre alguns tipos de perdão e no vídeo passado nós falamos, né, que existe uma equivalência de perdão. Veja, a equivalência é exatamente essa. A palavra de Deus diz: perdoe e será perdoado. Não é uma condição. Se você perdoar, então aí você será perdoado. Não, não. Se você perdoar, você receberá perdão. É um equivalente afirmativo. E hoje nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns tipos de perdão. Você sabia que existe mais de um? Então, pois é, hoje a gente vai ver alguns deles. O primeiro deles é o mais importante, que é o perdão de Deus. Esse pra gente é realmente o perdão mais importante. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor, ele é perdoador de todo aquele que o busca de verdade, arrependido de coração. Muito daquilo que a gente vive, né, é fruto das nossas próprias ações, é consequência das nossas próprias escolhas. Mas mesmo assim, nós fazemos as escolhas e quando as consequências vêm, nós nos revoltamos contra as consequências e muitas vezes nós acusamos o Senhor. Nesse cenário, né, de dificuldade, quando nós escolhemos, não gostamos das consequências, é muito mais fácil nós culparmos os outros por aquelas consequências ou variáveis do que olhar para nós e pensarmos e identificarmos em nós a culpa. É muito mais fácil do que refletir passo a passo sobre o que aconteceu para ter aquela consequência. Mas ainda assim, o Senhor, ele esteve, ele está e ele sempre estará disponível para perdoar as nossas falhas e os nossos erros e mudarmos o nosso caminho em direção a ele. Esse é o primeiro tipo de perdão. O segundo tipo de perdão é o perdão eterno. Ele é um perdão que ele está relacionado à vida, né? Esse é um perdão que nós recebemos juntos com a nossa salvação. Quando nós somos perdoados para sempre. Em Romanos, capítulo 4, versículo 7 e 8, diz assim: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado, ou seja, aquele que é perdoado pelo Senhor. Quando nós cremos no Senhor Jesus de todo o nosso coração, todos os nossos pecados são perdoados. No livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 12, também diz assim: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. No livro de Atos 10, 43, capítulo 10, versículo 43, também diz assim: a este dão testemunho todos os profetas, que de todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Temos também um tipo de perdão chamado perdão instrumental, que é relacionado à igreja, ou seja, a palavra do Senhor. Quando o Espírito Santo de Deus, na Bíblia, né, está escrito, foi enviado à igreja, o Senhor confiou, né, nesse momento à igreja o papel de representante dele aqui na terra. E é por esse motivo que existe o perdão instrumental, porque o perdão instrumental é a proclamação do perdão que Deus faz através do homem. Por exemplo, quando alguém adentra a igreja, reconhece o Senhor Jesus e aceita o Senhor Jesus em sua vida, é a igreja que se levanta e declara: hoje você aceitou o Senhor, você pode agradecer a Ele, porque Ele perdoou os seus pecados. Temos também um tipo chamado perdão restaurador. Esse perdão ele está relacionado à comunhão. Quando nós pecamos na nossa vida, a nossa consciência ela nos condena e a nossa comunhão com Deus ela é danificada.
ela é interrompida. E isso acontece porque o nosso relacionamento de filho com o Senhor, né, nessa comunhão com o Senhor, ele pode sim ser danificado pelo pecado. E é por esse motivo que nós devemos confessar os nossos pecados e as nossas ofensas diante do Senhor. Na palavra de Deus, em Atos, no capítulo 24, versículo 16, diz assim: "E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens." E também no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: "Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida." E também no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: "Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado." E também para referência, se você quiser consultar depois, há uma passagem no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9. A comunhão na igreja ela é extremamente importante. E caso de alguma forma a gente ofenda os nossos irmãos, a gente peque contra os nossos irmãos, existe, né, a instrução na palavra de Deus que nós devemos confessar diante deles e buscar o perdão deles. E a palavra que diz isso do Senhor está no livro de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 23 a 24, que diz: "Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta." É o nosso dever manter um relacionamento constante de comunhão com Deus. E quando nós estivermos diante do Senhor em oração, reconhecermos sinceramente os nossos atos de falha, de pecado, e pedir a Ele para nos perdoar. Se nós fizermos isso, a nossa comunhão com o Senhor ela será restaurada. Para a sua referência, eu deixo os versículos e capítulos no livro de Salmo, capítulo 51, versículo 12, no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 13a, no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 22a, e no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 15b. A vida dos que creem no Senhor é uma vida de reflexão, de oração e de constância. E se de alguma forma nós falharmos, nós devemos buscar o perdão do Senhor. E assim nós podemos restaurar o nosso relacionamento com Ele. Há também um tipo de perdão chamado perdão governamental. Esse perdão está relacionado à disciplina. E essa disciplina de seguir as regras, os mandamentos, os preceitos, todas as disposições do Senhor na sua palavra, assim como a sua soberania, a sua disciplina e a sua justiça. Na palavra de Deus, em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dá um exemplo de como o Senhor ele nos governa e lida conosco. E diz assim: "Não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará." Quando nós pecamos contra Deus, Ele nos perdoará assim que confessarmos os nossos pecados a Ele. Nossa comunhão com Ele pode ser restaurada, mas é possível que Ele mude a maneira dele proceder conosco, ou seja, todas as nossas ações mal procedidas que foram intencionais, elas possuem consequências, mesmo as que têm intenção e as que não têm intenção. A falha em si, ela poderá ser perdoada pelo Senhor, mas ainda assim a consequência daquele ato, daquela atitude virá. Um exemplo disso na palavra do Senhor foi Davi. Davi confessou os pecados e reconheceu a culpa dele para ser perdoado por Deus, como está no livro de 2 Samuel, no capítulo 12, e no livro de Salmos 51. Mas Deus fez o filho nascido da esposa de Urias morrer, como está em 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 7 a 15. Não há isenção de consequência. Não se engane, não há isenção de consequência. Uma vez que nós cremos no Senhor, nós estamos sob a disciplina da sua palavra. E a sua palavra é a verdade. E nós nos submetemos, por amor, à sua poderosa mão,
como está no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5 a 7. Um outro tipo de perdão é o perdão ao próximo. Quando nós conhecemos o perdão que é concedido pelo Senhor, nós compreendemos o que é de fato perdão. E assim nós podemos executar esse perdão em relação ao nosso próximo. Perdoar o outro não é apenas dizer que você perdoa, eu te perdoo, e guardar o sentimento dentro do seu coração. Na verdade, é mais que isso, é refletir sobre aquilo que aconteceu, é encontrar em si mesmo a compreensão do erro que aconteceu em relação a você ou em você em relação ao outro, é compreender que de uma outra forma poderia ser você o algoz, né? O ator daquele ato, e é confrontar o seu orgulho, é executar o perdão com amor e com compreensão. Na maioria das vezes não haverão justificativas suficientes para pagar a decepção que você sofreu, mas entenda, somente com amor para com o outro e para consigo mesmo é que o perdão liberado ele pode permitir que você siga adiante sem carregar essa bagagem. A lembrança daquilo que aconteceu, ela vai existir, mas o perdão genuíno, ele arranca a dor da mágoa. E o Senhor, ele nos ensina na palavra quão valiosa essa lição numa passagem no livro de Mateus, no capítulo 18, de 21, versículos 21 a 22, que diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E no livro de Gênesis também, numa passagem sobre José, no capítulo 50, versículo 17, diz assim: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos dos teus, de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. José que foi vendido pelos irmãos como escravo, José que foi preso, que foi escravizado. Maravilhosa essa passagem em Gênesis para exemplificar o perdão, não é verdade? E também temos um tipo de perdão que é o auto-perdão. É o perdão que nós devemos a nós mesmos. Veja, é muito mais fácil o Senhor nos perdoar, nós perdoarmos aos outros, do que nós perdoarmos a nós mesmos. Você já sentiu aquela cobrança, aquele peso, até aquela decepção consigo mesmo que normalmente vem seguido de alguma frase assim: eu não deveria ter feito, eu fui o culpado, foi por minha causa, se eu não tivesse lá, isso não teria acontecido. Enfim, todas essas frases, né, elas apontam com aqueles dedos julgadores no nosso rosto e latejam como dor na nossa mente, como gritos de sentença. E de verdade, nós realmente somos culpados por muitas situações, pelo simples fato de que as nossas péssimas escolhas, as nossas más escolhas, escolhas da nossa imaturidade ou ainda da nossa falta de sabedoria ou de experiência, ou até mesmo escolhas mal feitas por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Mas uma coisa é fato, nós precisamos aprender a assumir os nossos próprios erros e principalmente perdoar a nós mesmos. Veja, com a experiência, colha essa experiência. Busque perdão em oração. Identifique e reflita os nossos, né? No nosso caso, os nossos atos de fraqueza. Identifique a si mesmo o seu ato de fraqueza, suas atitudes mal colocadas. E assim nós podemos analisar e perdoarmos o nosso próprio passado. E então seguir em frente. Isso não significa de forma alguma fugir das consequências e das responsabilidades, mas olhar para as nossas falhas e aprender com elas possibilita que nós tenhamos experiência e sigamos em frente. E dia após dia, nós venhamos a limpar a nossa mente diariamente das acusações que nos magoam, nos deprimem e nos contaminam. Agora, queria compartilhar com você 3 que são considerados perdões
Mas aqui eu gostaria de dizer para você que eles são pseudo-perdões. Eles não são perdão de verdade. Por exemplo, perdão condicional. Sabe aquela situação que alguma coisa acontece e uma pessoa diz: eu te perdoo se você voltar e acertar tudo, ou eu te perdoo se você admitir seus erros. Nessa situação, uma pessoa se coloca como superior à outra. Mesmo que ofendida, ela se coloca numa situação de soberania, de superioridade, como um predador. Olha uma presa e observa se aquele é o momento para atacar ou recuar. É exatamente isso. Isso não é perdão. Isso é ferramenta de manipulação. Um outro pseudo-perdão que também é muito praticado é aquele perdão parcial. Aquela situação que você diz que até vai perdoar, mas você avisa a pessoa que olha, eu vou tentar esquecer, mas é a última vez que isso acontece, é a última vez que eu te perdoo, eu não admito mais que você faça isso. Isso não é perdão, isso é um ato de ironia, isso é leviandade e também é muito utilizado como ferramenta de manipulação. Um outro pseudo-perdão é aquela história do perdão adiado. A gente diz para a pessoa que a gente vai tentar perdoar ela, e que a gente precisa de um tempo. Quem sabe um dia a gente vai perdoar ela de verdade. Se alguém nos feriu, nós muitas vezes preferimos ver o ofensor, né, aquele que nos ofendeu, se retorcendo, se contorcendo, do que vê-lo feliz e livre. E esse é um prazer que existe dentro de nós na vingança, e isso é diabólico. Nós não temos como chamar isso de perdão, na verdade, mas nós praticamos isso e chamamos perdão. E aqui eu digo para você uma vez mais, tudo o que nós dizemos, tudo o que nós fazemos, nós cremos no Senhor, nós que cremos no Senhor, nós temos que ter atitudes compatíveis com a natureza do Senhor. É princípio do Senhor que nós sejamos generosos, que nós perdoemos, que nós ajudemos sempre o próximo a se fortalecer e a se levantar, e não a derrubar mais. O perdão é um dos mandamentos do Senhor mais difíceis e essenciais do Evangelho, porque ele é uma atitude de cura. O perdão, ele liberta, ele renova, ele supera. O Salmo 103:8 diz que o Senhor, ele é misericordioso e perdoador. É o Senhor conosco todos os dias de nossa vida. Lá está escrito assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Uma pessoa que é rancorosa, que é amarga, que é amargurada, ela fica impossibilitada de se relacionar e ela tem sérias dificuldades de manter ou até de desenvolver novos relacionamentos que sejam sadios. A única coisa disponível para o ser humano, para todo homem e mulher, para eliminar o ódio, a ira e o rancor do coração, é o perdão. É a única coisa que limpa. Perdoe. Quem não perdoa, carrega sempre consigo mesmo um pedaço ofendido contaminando a alma. Eu espero, de verdade, do meu coração, que essa palavra tenha sido bênção para você. E eu agradeço muito a sua companhia até aqui. Nos vemos na próxima quinta, se assim o Senhor permitir, falando um pouquinho mais sobre perdão. Deus abençoe.